Oi, galerinha do Clube de Ciências, tudo bem com vocês? Eu tô morrendo de saudade. E aí, para compensar essa distância, eu tô aqui para fazer um vídeo para vocês, onde o assunto, claro, óbvio, vai ser o novo coronavírus. Então, assim, o que a gente tem para mostrar? Eu fiz uma estrutura, tá? Um protótipo desse vírus, usando o quê? Tomate, né? E umas paletas de plástico que você pode fazer aí em casa com palito de dente, o que você quiser. E qual é o objetivo da Tia Lu ter feito esse protótipo do novo coronavírus, né? Como qualquer tipo de vírus desse, né, aspecto, corona, ele tem essa coroa de espículas. Isso forma, né, esse envelope viral, junto com o capsídeo do vírus, que é uma cápsula de proteína que protege o material genético do vírus. Lembrando que os vírus têm material genético, eles não são considerados seres vivos, não são células, tá? Porém, eles têm material genético. E o material genético aqui é o RNA, ele é um retrovírus, tá bom? Assim como o vírus da gripe, também é um retrovírus, o vírus da gripe comum, né? O influenza. Aqui essas espículas, elas funcionam como um envelope, e aí formando essa coroa. E esse envelope viral, né? Que vai fazer o reconhecimento das células, né? Que no caso desse vírus ele ataca as células do sistema respiratório, tanto superior quanto inferior, causando, né, complicações, além da simples gripe. Esse vírus tem essa estrutura de espículas e essa estrutura é feita de proteínas e lipídios. Então a gente vai entender o porquê desse envelope viral, né, ser destruído com álcool ou então com água e sabão, tá bom? Antes disso, para a gente entender o que é uma proteína, a proteína vai estar nessa cápsula desse vírus, né, no capsídeo e também nas espículas. As proteínas são formadas por vários aminoácidos. Então aqui a tia usou um cordão bem grande, cheio de miçangas, para vocês entenderem que cada miçanguinha, então, vai ser representada, né, tá representando aqui um aminoácido. Todas as miçanguinhas juntas formam uma proteína. E as proteínas, elas vão apresentar uma conformação. E no aspecto chamada proteína quaternária, ela já está assim, ó, enovelada. E ela pode perder essa estrutura de novelo? Pode. As ligações químicas de uma proteína podem ser quebradas e a proteína, então, sofre um processo que a gente chama de desnaturação. E como que pode acontecer isso e a gente destruir o vírus usando as substâncias químicas, por exemplo, o álcool, 70%, e o sabão, tá? São dois grandes aliados. E agora eu vou mostrar então que experimento é esse. O experimento, a tia usou um ovo, tá? Deixou a clara aqui dentro, a gema aqui dentro, e usou somente a clara, tá? Por que eu usei só a clara do ovo? Porque a clara tem uma proteína, tá? Chamada albumina. É a mesma proteína que está no COVID, né? Perdão, no coronavírus? Não. Só lembrando, gente, COVID-19 é o nome da doença, não é o nome do vírus. O nome do vírus é coronavírus ou SARS-CoV-2, tá? Então, a albumina que está no ovo é uma proteína. E aqui nessas espículas, a gente também tem proteínas do tipo glicoproteínas. Proteínas ligadas a glicídios, a açúcares, tá bom? Além disso, a gente não pode esquecer que nessas espículas do vírus e também na cápsula que protege o RNA, a gente tem lipídios. Além de proteínas, eu também tenho lipídios. E aí,
qual é o objetivo desse experimento? Pegar a clara do ovo e colocar substâncias químicas nessa clara. Então, as proteínas podem sofrer a desnaturação, né? Perder aquela estrutura dela de novelo e se desnaturar todinha com o calor, com a mudança de pH e com substâncias químicas. Então, aqui, ó, eu coloquei a clara do ovo com álcool bem menos concentrado, que é aqui eu coloquei um álcool mais forte, que é o álcool 80%, tá? Aqui eu coloquei aqui eu coloquei água sanitária. Vocês podem ver que tem aqui também uma estrutura esbranquiçada. Aqui eu coloquei o limão na clara do ovo. E olha como a clara ficou toda branca. E aqui eu coloquei só o detergente. E a gente pode olhar lá no fundo, que a gente tem também uma estrutura branca lá, que é da clara. Então, a clara do ovo, ela é transparente. Porém, quando ela sofre desnaturação, imagina quando a gente frita um ovo, né? Ela não fica toda branca? Então significa que ela sofreu desnaturação. Em qual deles aqui ela sofreu mais desnaturação? Eu acho que foi no limão. O que vocês acham? Mas o álcool também, ó, 80%, deu um jeitinho de desconfigurar a estrutura dessa proteína. Porém, olha aqui, gente. Quando a gente coloca o álcool em gel, 70%, olha a estrutura, parece que eu tenho um ovo frito, olha, clara, toda branca. E ela fica assim no mesmo momento que você coloca o álcool. Isso quer dizer que o álcool em gel, ele vai levar à desnaturação das proteínas da cápsula do vírus, das espículas desse vírus. E agora a gente tem aqui o óleo representando o lipídio. Então, o óleo que eu vou botar aqui, ó, vai representar um lipídio. Quando eu colocar, por exemplo, um corante à base de água e óleo, a gente sabe que não se misturam, né? Então, ó, o corante ficou ali, ó. Eu posso até fazer assim, ó, que vai ser difícil de eu conseguir fazer esse corante se dissolver nesse óleo. Mas, quando a gente joga o detergente, olha o que vai acontecer. É só eu misturar um pouquinho e olha, eu tive agora toda a molécula de lipídio quebrada. Não existe mais aqui o óleo. Existe somente, né, o corante, os ácidos graxos que se dissociaram, né, do álcool, formando o lipídio. Então, esse lipídio é uma associação de duas unidades menores, álcool e ácido graxo. E aí, ó, essa estrutura química, ela foi rompida. E aí, como que a gente conseguiu isso? Com o detergente, tá? Então, isso mostra o quê? Isso mostra que eu tenho, né, a concentração de álcool que pode desnaturar a minha proteína e posso ter também o sabão que vai fazer o quê? Vai fazer a quebra da gordura, dos lipídios que estão nessas espículas do vírus. E aí, então, a gente sabe agora que álcool em gel, 70%, que é esse que desnaturou, ó,
completamente a proteína do ovo. Lembrando que o vírus também tem uma cápsula proteica. E detergente ou qualquer sabão, junto com a água, eles vão combater esse vírus. Então o vírus, ele não é nada em cima de uma mesa, ele não é nada em cima de um banco, numa maçaneta, porém, se você passar a mão e levar à boca, ao nariz ou aos olhos, que são as portas de entrada para ele, você vai se contaminar. Então, para as mãos estarem sempre limpas, quando a gente está na rua e não tem água e sabão, o álcool é o nosso aliado. Quando a gente está em casa, água e sabão são os nossos aliados, ok? E aí, eu quero falar um pouquinho agora, rapidinho, só sobre o tamanho desse vírus. Ele é nanométrico, ou seja, existe coisa bem pequenininha que vocês conhecem, milímetros, sim. No microscópio a gente enxerga coisas que podem ser de unidade de medida de micrômetros, sim. Mas esse vírus, ele é nanométrico, ele mede aproximadamente 120 nanômetros. Então, olha aqui, ó, um grãozinho de arroz aqui tem aproximadamente, se eu tivesse vírus aqui, eu teria 58 mil vírus para fazer esse tamanho aqui de grãozinho de arroz, tá? Então, esse tamanho, né, tão pequeno do vírus faz com que ele esteja sempre invisível nos lugares que a gente menos espera, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e eu vou me comunicando com vocês aqui pelos vídeos, tá? Tchau, tchau!